Todo mundo sabe que advogados são fracos de matemática, mas fica aqui comigo para descobrir outras ajudinhas que essa turma adora pedir. Olá, está começando o podcast Excelentíssimos Amigos, onde você fica por dentro das melhores estratégias para sair do zero e transformar problemas em até R$ 6.750 por mês, já no primeiro ano da faculdade de Direito. Meu nome é Roberto, mestre em Direito e profissional de informática há mais de 30 anos. Nesse episódio eu vou mostrar como você pode prestar serviços de excelente qualidade técnica para impulsionar o seu objetivo de sair do zero agora e transformar problemas em até R$ 6.750 por mês já no primeiro ano da faculdade de Direito. Então, aproveita que você está curioso e já curte o vídeo e segue o perfil se você não fez isso ainda. Advogados são fracos de matemática e esse episódio não vai falar que 30% de 200 é 76, porque isso é óbvio. E eu também não vou falar sobre as atividades privativas da advocacia, porque a ideia é te ajudar a sair do zero com soluções práticas, que vão te aproximar dos melhores advogados e dos seus futuros clientes, oferecendo segurança e qualidade de atendimento às pessoas que sozinhas não conseguem exercer direitos garantidos pela lei e pela Constituição, então precisam da sua ajuda. Eu também me sentiria inseguro para começar a fazer qualquer coisa logo no início da faculdade, sabendo ainda tão pouco desse mundo novo. Mas esta foi a melhor estratégia que eu usei para acelerar o meu aprendizado nas matérias da faculdade. Ajudar os profissionais com as tarefas que eles não sabiam ou não queriam fazer desde o meu primeiro período. E o que é melhor? Sempre fiz isso de forma profissional. Por isso, eu digo que você também pode oferecer um serviço de excelente padrão para as pessoas à volta, conquistando o respeito e a confiança de quem vai compor a sua futura carteira de clientes, depois da sua aprovação no exame da OAB. Eu sei que pode parecer estranho e até dá para desconfiar de alguém falando sobre renda mensal logo no primeiro ano da faculdade, nesse momento em que você ainda está tentando entender a introdução ao estudo do direito. Eu já estive no seu lugar e já pensei que isso não fosse possível. Eu achava que advogados, promotores, juízes e outros profissionais da área faziam todo o trabalho que existe no mundo jurídico. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, porque tem muitos alunos de direito trabalhando no apoio de várias atividades jurídicas, onde eu mesmo consegui acelerar o meu aprendizado e ganhar dinheiro. O problema é que muita gente confunde atividade de apoio com atividade jurídica. Então, quando alguém pensa em contratar apoio, acaba imaginando que a qualidade do serviço de um aluno de direito seria inferior ao de um advogado. Mas são atividades completamente diferentes e complementares. Ou seja, o aluno realiza uma atividade não privativa da advocacia para que o advogado possa se concentrar no que é efetivamente jurídico. Assim, cada um faz a sua parte, com qualidade e profissionalismo. E o aluno pode acompanhar o desenvolvimento do processo para ver na prática do dia a dia como funciona o que ele aprende na teoria. Para o estudante, é fundamental conhecer as atividades que compõem a vivência do advogado ou advogada para conseguir se localizar bem na profissão depois que ele for aprovado no exame da OAB. É muito significativa a diferença entre o trabalho desenvolvido por um advogado e aquele que o aluno do primeiro ano pode desempenhar. Então, realizar as atividades que o profissional normalmente delegaria a um estagiário
é muito proveitoso para o aluno do primeiro ano, porque muitas vezes as tarefas que o estagiário executa estão no âmbito de organização documental, acompanhamento processual, comunicação com a parte e todas as outras atividades relevantes para o escritório de advocacia. Quer dizer, embora o estagiário de direito esteja interessado em realizar atividades jurídicas no escritório, que são relacionadas diretamente ao processo judicial, por exemplo, ele acaba desempenhando atividades meio ou atividades de apoio. Por outro lado, quem apenas começou a faculdade de Direito pode se beneficiar bastante dessas mesmas atividades de apoio, porque vai ter contato com a realidade de um escritório e vai poder perceber o que tem de operacional em cada processo. Então, realizar essas atividades meio pode ser um grande impulsionador para quem ainda não tem condições de fazer as atividades jurídicas privativas da advocacia. Além disso, quando o estudante do primeiro ano assume as atividades meio, ele permite que as atividades jurídicas mais desafiadoras sejam desempenhadas pelos estagiários inscritos na OAB. E existem muitas atividades meio para você escolher. E várias delas são muito valorizadas, tanto pelos escritórios quanto pelas pessoas que precisam exercer um direito próprio junto aos órgãos governamentais. Nos dois casos, a organização documental é uma questão muito importante para o cumprimento de prazos e para cumprimento de exigências legais nos procedimentos que estão em curso. Essa organização pode se tornar uma tarefa muito pesada para os profissionais que lidam com grandes quantidades de clientes ou para aqueles que, para demonstrar um fato, precisam reunir grandes volumes de documentos. Então, a tarefa de agrupar, classificar e armazenar com segurança os documentos de todos os clientes exige muito tempo e atenção do profissional, principalmente por conta do risco de perda de informações importantes e que podem fazer a diferença no resultado desejado pelo cliente. Outra coisa que também pode acabar sendo trabalhoso para o advogado ou advogada é o acompanhamento processual de um grande número de clientes. Isso porque, embora existam ferramentas tecnológicas para ajudar nessa tarefa, não tem como tirar esse controle das mãos de uma pessoa com um olhar atento no assunto. Quer dizer, por mais que os aplicativos de gestão do escritório até possam emitir alertas, enviar e-mails e fazer outras atividades, só o olhar da pessoa responsável pelo acompanhamento processual é que pode identificar melhor se existe ou não a necessidade de alguma intervenção do advogado em cada caso concreto. Além disso, o vínculo de confiança profissional vai se tornando mais sólido a cada comunicação pessoal com a parte interessada sobre o andamento mais recente do processo, judicial ou administrativo. Mas nem sempre o advogado ou advogada consegue tempo para deixar o cliente a par de tudo que ocorre no processo. Assim, uma atividade meio importantíssima consiste em manter o cliente sempre informado dos andamentos processuais, explicando para ele, se possível, a que eles se referem, ou então repassando a explicação do próprio advogado ao cliente do escritório. Essa comunicação tem um efeito positivo na satisfação dos clientes, integrando os interesses que eles possuem com a própria atuação institucional do escritório. E muito mais do que isso. Além dessas atividades meio, o aluno do primeiro ano de Direito também pode descobrir outras formas de ajudar, ainda que seja
secretariando reuniões, fazendo diligências, atuando como preposto ou indo ao fórum para realizar as atividades que normalmente são atribuídas aos estagiários inscritos na OAB, mas que não dependeriam disso. Até quem não atua em um escritório também pode encontrar outras formas de ajudar pessoas à sua volta. Por exemplo, fazendo a instalação de aplicativos oficiais e ajudando na operação desses aplicativos para encaminhar pedidos administrativos nos sistemas do governo digital. O fato é que o apoio é muito importante, porque ele permite que o profissional desempenhe a sua atividade com total liberdade, sem ter de se preocupar com o que precisa ser feito no nível operacional. Ou seja, o advogado ele se concentra em reunir os melhores argumentos jurídicos na peça processual, onde ele também vai informar os dados do cliente, identificação, residência, profissão e etc. Porém, os comprovantes de identidade, de residência, de profissão e todos os outros mencionados no texto da peça processual são devidamente preparados pelo aluno que executa a atividade meio. Então, se essa posição for ocupada por um estagiário de direito, ocorre um desperdício de mão de obra qualificada, porque esse aluno, em um ponto mais avançado da formação, já teria condições de colaborar mais efetivamente com o advogado na construção das teses jurídicas que serão defendidas em juízo. Porém, hoje, esse estagiário acaba fazendo as atividades de meio, que poderiam tranquilamente ser desempenhadas por alguém no início da formação, no primeiro ano da faculdade de Direito, e que esteja interessado em participar do cotidiano do escritório, sem que isso possa trazer qualquer preocupação com questões éticas, uma vez que a organização documental não é uma atividade privativa da advocacia e nem qualquer risco à qualidade do serviço. Que tudo que ele faz pode estar sujeito à conferência, aí sim, do próprio estagiário de direito. Em resumo, o estagiário ainda teria a responsabilidade de cuidar dos processos, com a supervisão do advogado, mas não teria a tarefa de operar, por exemplo, as máquinas que escaneiam ou imprimem os documentos. Porque esse tipo de atividade de meio poderia estar a cargo dos estudantes do primeiro ano da faculdade. E para quem não atua em um escritório, as atividades meio também são relevantes, porque muitas pessoas deixam de exercer os seus direitos simplesmente porque não sabem sequer que eles existem, ou mesmo não possuem recursos operacionais para fazer o pedido administrativo. Uma pessoa que poderia estar, por exemplo, recebendo benefício de prestação continuada, eventualmente não tem acesso a esse direito porque não sabe que ele existe, ou mesmo não dispõe de um celular para acessar o site do INSS e fazer o requerimento. Então, a atividade meio, nesse caso, pode consistir em fornecer um aparelho celular, o meio necessário, para a realização do próprio requerimento. O estudante, então, do primeiro ano pode preparar a documentação necessária e ajudar a própria pessoa que requer o benefício a enviar tudo o que for preciso ao INSS. Ou seja, com o conhecimento da linguagem jurídica, você pode auxiliar o seu cliente tanto a entender o que diz o formulário, como também ajuda na redação dos fatos que ele pretende expor em algum documento. Essa é outra situação em que a atividade meio é indispensável para que o objetivo seja atingido, não pelo advogado, mas pela própria pessoa que tem o direito. Nesse caso, se o pedido não for atendido, ainda existe o princípio da inafastabilidade da jurisdição, permitindo o interessado a ingressar com uma ação judicial, caso em que a atividade meio no escritório de advocacia é novamente iniciada, em conjunto com a postulação do advogado.
Investir o seu tempo na realização das atividades de meio é importante. É importante para você, para que você possa transformar problemas em até R$ 6.750 por mês já no primeiro ano da faculdade. Isso porque essa é uma área com demanda crescente. Todos os dias as pessoas procuram exercer seus direitos, judicialmente ou extrajudicialmente. E para isso, precisam fazer essas tarefas preparatórias, que muitas vezes são complicadas demais para as pessoas com dificuldades tecnológicas ou para aquelas sem tempo para a burocracia. Quando você realiza atividades de meio, você consegue se aproximar das pessoas quando elas mais precisam, quando elas precisam produzir o máximo de provas possível para conseguirem fazer valer os seus direitos. Esse momento é único e você pode estar diante de dados relevantes para a sua prática jurídica no futuro. Experiências que você somente conseguiria adquirir depois de já estar inscrito na OAB. Por outro lado, ainda que você não esteja atuando em um escritório, realizar atividades de meio para a pessoa que pretende exercer um direito por si própria faz com que você seja lembrado como uma referência para assuntos ligados a esse direito. Portanto, em uma nova oportunidade, você pode ser indicado para ajudar outra pessoa extrajudicialmente ou para ingressar com a ação judicial depois que você for aprovado no exame da OAB. Assim você começa a construir uma rede de contatos que vão formar a sua carteira de clientes logo no primeiro período da faculdade. Além disso, você vai conseguir identificar também a área do direito onde você mais se identifica, com a qual você mais se identifica. Ou seja, se você se sente mais à vontade para ajudar pessoas requerendo benefícios previdenciários, suas chances de abraçar essa carreira após a aprovação do exame da OAB já aumentam significativamente. Por outro lado, se você consegue um bom resultado ajudando com atividades de meio em questões de trânsito, é possível que esse seja o seu ramo do direito. Isso vale para o direito tributário e até mesmo para o direito penal, na hipótese em que você ajude pessoas com dificuldades nessas áreas a desempenhar atividades de meio que não sejam privativas da advocacia. A realização de atividades de meio consegue gerar até R$ 6.750 por mês, porque você pode oferecer os seus serviços de organização documental, acompanhamento processual, comunicação com a parte e todas as outras atividades relevantes para o escritório de advocacia para vários clientes simultaneamente. Você tanto pode realizar essas atividades de forma permanente para um escritório de advocacia, quanto também pode realizar essas atividades de forma avulsa para clientes que precisem de apoio para realizar tarefas com grande extensão documental. O seu conhecimento em direito e em tecnologia, por mais básicos que sejam, vai permitir que o seu cliente também inicie a sua jornada na área da cidadania digital, instalando para ele os principais aplicativos governamentais e promovendo um pacote de serviços de cidadania digital, que envolvem desde a configuração da conta Ouro no aplicativo gov.br até a instalação dos aplicativos de carteira de identidade digital, Meu INSS e entre outros. E por qual razão tentar fazer a atividade fim da advocacia não é uma boa ideia? Basicamente, existem duas razões para o estudante do primeiro ano não tentar realizar nenhuma atividade fim da advocacia. A primeira delas, a mais óbvia de todas, é a proibição pelo Estatuto da Advocacia. Então, nem a postulação em juízo, nem a consultoria jurídica podem ser exercidas pelo aluno. O segundo motivo é que sim, existe um grande risco que a qualidade do serviço prestado, se for atividade privativa da advocacia,
se mostrar insuficiente para solucionar o problema do cliente e ele acabar tendo um prejuízo maior do que se não houvesse tomado iniciativa nenhuma. É por isso que o aluno pode sair do zero e transformar problemas em até R$ 6.750 por mês já no primeiro ano da faculdade de Direito, dedicando-se às atividades de meio. Porque se houver qualquer chance de prejuízo ao direito do cliente, um advogado poderá assumir a representação dessa pessoa em um processo judicial. O desempenho das atividades de meio, então, é uma oportunidade para você. Porque, em geral, os alunos acabam deixando para procurar estágio de direito só depois que ele se torna obrigatório na grade curricular do curso. Assim, os estudantes deixam de acumular experiência, deixam de fazer uma rede de contatos e deixam de construir a própria autoridade em alguma área do direito. Quando você realiza atividades de meio, você facilita o seu estágio obrigatório no momento em que a matéria for incluída na sua grade. Você faz a sua rede de contatos e se torna uma referência para as pessoas que já tiveram contato com você. Além disso, você também pode já ter ganho até R$ 6.750 por mês desde o início da faculdade de Direito. Alguém pode dizer que não tem conhecimento suficiente para realizar essas atividades de meio, porque ainda está no primeiro período ou porque não tem muita habilidade com ferramentas de tecnologia, mas na verdade, a realização de uma atividade não privativa da advocacia não depende que você domine matérias jurídicas. As atividades de meio não envolvem o conhecimento jurídico. Ao contrário, é a realização das atividades de meio que colabora para que você consiga compreender melhor, no momento certo da sua graduação, as matérias que se relacionarem às experiências que você teve na prática. Por outro lado, o conhecimento em tecnologia para a realização dessas atividades meio é o mais simples e ele pode ser aprendido rapidamente. Hoje, qualquer pessoa que tenha um celular consegue facilmente digitalizar e organizar documentos. Se essa pessoa escolhe contratar alguém para realizar essa tarefa, certamente é porque ela não se sente segura para esse tipo de atividade ou não tem tempo para fazer isso. Então, mesmo que o seu conhecimento em tecnologia seja muito reduzido, ainda existe a possibilidade de aprender a operação das ferramentas necessárias para prestar um excelente trabalho na atividade meio. O primeiro passo para sair do zero e transformar problemas em até R$ 6.750 por mês, já no primeiro ano da faculdade de Direito, é oferecer os seus serviços de atividade meio entre amigos e familiares. Muitas pessoas precisam de benefícios do INSS. A sua ajuda, então, pode ser determinante para que essas pessoas finalmente consigam receber os valores a que têm direito, mas não conseguiram porque não apresentaram os documentos necessários ou não possuem um equipamento que tenha condições de realizar essa tarefa. Outro exemplo são os motoristas que precisam acessar o Detran para apresentar recurso de multa. Eles podem contratar os seus serviços para instruir corretamente as alegações, com fotos, atestados e outros documentos relevantes para demonstrar o direito do seu contratante. Na esfera penal, para fazer a comunicação de um crime, a pessoa minimamente precisa compreender o que significam as palavras escritas no site de comunicação de ocorrência. O linguajar jurídico muitas vezes acaba intimidando quem precisa fazer esse tipo de comunicação. Assim, ajudar uma pessoa a entender o que está lendo no site da polícia e a descrever adequadamente a dinâmica dos fatos,
especialmente em uma situação de nervosismo e tensão logo após o cometimento do delito, é fundamental para que todo o procedimento transcorra bem. Com relação ao direito do consumidor, as reclamações com relação ao fornecimento de bens e serviços, no geral, apresentam redações muito confusas, cheias de informações que não acrescentam muito para uma solução rápida e adequada para ambas as partes. Quando você ajuda um consumidor que tenha sido lesado por fornecedores de bens e serviços a apresentar a sua documentação e seus argumentos no site consumidor.gov.br, você consegue realizar uma tarefa que contribui para a afirmação dos direitos de cada um. Outra hipótese é o das redes sociais, onde a liberdade de expressão vem sendo utilizada de forma a causar muitas vezes agressões à honra de outras pessoas, o que é crime de acordo com o direito brasileiro. Porém, saber o que se considera ou não crime é importante para levar uma postagem ao conhecimento da polícia, ou mesmo para ignorar a agressão pela impossibilidade de que o processo tenha um resultado útil. Os seus serviços podem, então, ajudar a pessoa a redigir a sua versão a respeito dos fatos, usando o português jurídico, para que tudo fique mais claro e até mesmo para chegar à conclusão de que a postagem pode ou não ser enquadrada como crime contra a honra. Além disso, em época de inteligência artificial, o seu conhecimento com relação a essas ferramentas tecnológicas pode auxiliar e muito os seus clientes para que alguma alucinação da inteligência artificial não venha a causar qualquer problema. Assim você pode se tornar uma referência na conferência dos dados fornecidos pelo algoritmo, com base na sua iniciação nas letras jurídicas. E não são apenas clientes com dificuldades para acesso à informática ou com resistência a novas tecnologias. Mesmo empresas que apresentam abundância de recursos podem ser beneficiadas com as atividades de meio de organização documental e acompanhamento processual. Se houver o interesse de participar em licitações por meio do site governamental, que foi criado exatamente para isso, você pode ajudar empresários a se manterem sempre prontos a apresentar a documentação necessária e atualizada nos procedimentos licitatórios que estiverem em andamento, em todas as esferas de governo. Um pequeno passo para começar a desempenhar atividades de meio não privativas da advocacia é organizar os próprios documentos, digitalizando tudo o que se encontra em papel e fazendo cópias de segurança para manter esses documentos sempre seguros e acessíveis a qualquer momento que precisar. Então, faça também o seu cadastro no gov.br com o nível ouro e baixe outros aplicativos de governo digital, como os do INSS, SUS e carteira de habilitação. Desempenhar atividades de meio é algo muito comum em várias áreas do conhecimento. Você já observou, em um hospital, quantos profissionais de diferentes áreas de atuação colaboram para prestar um bom atendimento ao paciente que precisa de cuidados médicos? Desde os profissionais da área de saúde, passando por assistentes sociais, profissionais de informática, administradores, pessoal de apoio. Essa realidade também é aplicável ao escritório de advocacia, de modo que você também pode estar inserido em um contexto de colaboração, avulsa ou permanente, mesmo no primeiro ano da graduação em Direito, prestando um serviço de excelente qualidade a quem precisa da sua ajuda. Eu mesmo desempenho há mais de 18 anos atividade meio em apoio a profissionais do direito desde o meu primeiro período na graduação, ajudando
a utilizar dispositivos tecnológicos e a realizar outras tarefas necessárias para o desempenho das suas atividades fins, das suas responsabilidades jurídicas. Por isso, eu quero compartilhar com você essa oportunidade, que foi o caminho profissional que eu mesmo trilhei. Essa é a sua chance. Então a gente fica por aqui. Agora é contigo. Vai lá.